Irmãos, nós estamos estudando a 41ª porção da Torá, que é a Parashá Pinhas, que quer dizer Finéias, né? Só para situar os irmãos que estão nos visitando, tem uma irmã que está nos visitando, como é o nome dela? Irmã do André? Ah, parece mesmo. É um prazer muito grande ter aqui. Como é o seu nome? Sonali, isso? Sonali. Que o Eterno a abençoe grandemente. Nós estamos muito felizes com a sua presença, tá bom? Todos os irmãos aqui que já não são nem mais visita, mas que o Eterno possa engrandar. Você também já não é visita, né? Que o Eterno abençoe grandemente. Então nós estamos estudando a 41ª porção da Parashá, que está ali, ó, Pinhas, que é o nome dela em hebraico, né? Que quer dizer Finéias, é o nome de Finéias mesmo, que essa porção eu acho que a maioria de nós já conhecemos. Como que os judeus fazem? Todo ano eles estudam a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o judeu, para fazer um aprendizado anual, eles estudam a Parashá e dividem ela em porções. Se eu não me engano, são 52 ou 54 porções, não me lembro de cabeça. E a cada Shabat nós estudamos uma porção, e que nós chamamos de Parashá. Essa é a 41ª Parashá. Nós já estamos, como o tempo passa rápido, né? Já estamos chegando no final das Parashot, quando nós vamos estudar o último livro, que é Deuteronômio, Devarim, e já está chegando próximo. Daqui uns dias nós vamos ter o mês de Elul, e o mês de Elul é um mês de muita oração, muita introspecção. Daqui a pouco estamos celebrando Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Então que o Eterno possa nos abençoar, e eu tenho certeza que a cada ano nós vamos crescendo em conhecimento e graça, né? Então nós estamos estudando essa a 41ª, eu gostaria que vocês não dormissem. Eu sei que esse tempinho é gostoso, mas pode levantar, lavar o seu rosto, fica tranquilo. Nós vamos estudar essa Parashá, mas nós não vamos atentar inteiramente nela, que eu queria falar sobre um tópico que eu acho que é muito importante para nós, né? Como nós estamos caminhando para esse relacionamento com os nossos irmãos evangélicos, com as congregações do corpo desse Messias, eu acho importante nós entendermos, e aqui está o tema, o verdadeiro corpo de Yeshua, é o que nós vamos estudar hoje, entendendo o verdadeiro corpo de Yeshua. Nós vamos fugir um pouquinho da Parashá, mas vamos entender esse tópico, para que a gente se relacione com os nossos irmãos de uma forma muito respeitosa. Eu acho que é importante nós entendermos isso, né? Que a gente tem mania, ser humano, quando eu falo a gente, ser humano, nós temos a mania de segregar, de fazer separação, de colocar aquilo que foge da nossa referência, e a gente coloca o nosso irmão à margem daquilo que nós convivemos, né? Ou daquilo que nós acreditamos. Eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto de corpo, para que a gente entenda o nosso papel aqui em Vitória, né? Na Grande Vitória. E aqui está lá, a nossa Parashá, ela vai de 25, capítulo 25 de Números, até o verso 1 do capítulo 30. Ali tem as porções do Novo Testamento e dos profetas. E aqui eu só quero fazer um pequeno resumo mesmo. Eu vou só fazer um resumo dessa Parashá, para que a gente não perca a mensagem que ela quer transmitir, né? A Parashá Pinhas, que é Finéias, começa com Deus concedendo sua bênção de paz e sacerdócio a Finéias. Que é interessante quando você estuda a Parashá, Finéias, ele na verdade, o seu pai Eleazar casou com a filha de Jetro, que não era uma judia. Segundo o contexto histórico judaico, Finéias era um pouco caído em descrédito por ter uma mãe que não era judia. Ele tinha o seu pai, Eleazar, que era um judeu, mas tinha sua mãe, que não era, que era filha de Jetro, que é sogro de Moisés, né? E nesse momento, Finéias, ele passa, quem conhece a história, havia um líder de Israel que tem uma relação sexual com uma midianita e leva para a tenda, de forma que toda a população de Israel pudesse ver essa união, essa junção entre os midianitas e esse líder de Israel, né? E Finéias, com o zelo do Eterno, ele vai e eles colocam uma lança entre
esse líder, que era Zimri, e essa mulher. E ali ele crava essa lança no meio dos dois e os matou. E a grande questão, irmãos, quando a gente lê essa história, a gente olha e fala assim: poxa, mas Finéias fez algo pelo zelo de Deus. Compreendo, é lindo, é maravilhoso, ele fez mesmo. Tanto que ele foi absolvido por Rachem, porque o princípio que estava no seu coração não era uma raiva pessoal, mas sim um zelo pelo Eterno e pela congregação de Israel. Tanto que ali, com esse ato de Finéias, foi preservado, foi anulada a praga que estava acontecendo, que morreram 24 mil homens. Por esse ato, o Eterno vai e estanca essa praga que estava acontecendo. Mas olha a grande questão: a Torá tinha dito que o homem não poderia matar. Nesse momento, quando Finéias faz isso, ele é acusado por alguns de Israel, dizendo que ele cometeu um ato errado, contrário à Torá. E o Eterno fala: eu dou a minha aliança de paz com Finéias. Finéias não tinha até esse momento recebido o privilégio de participar da família sacerdotal. Embora ele tinha uma descendência de Eleazar, que era filho de Arão, mas ele não tinha sido listado como um futuro sacerdote. E nesse momento o Eterno dá aliança de paz para ele e concede o sacerdócio, por esse ato que ele fez em zelo do Eterno, né? Aí está ali, ó. Para achar Finéias, começa com Deus concedendo sua bênção de paz e sacerdócio a Finéias, o neto de Arão, por assassinar um príncipe da tribo de Simeão e uma princesa midianita, enquanto estavam envolvidos em um ato licencioso em público. Tanto que o Eterno, quando faz essa aliança com ele, fala assim: e esse é Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, para extirpar todo aquele comentário que ele era filho de mãe judia. Colocou ele dentro do contexto da genealogia dos filhos de Israel, né? A reação zelosa de Finéias salva o povo judeu de uma peste que havia irrompido no campo. Deus ordena a Moisés e a Eleazar, filho e sucessor de Arão como sumo sacerdote, a conduzir um novo recenseamento de toda a nação. O primeiro feito depois de 39 anos. A nação de Israel, depois dessa praga, que morreram 24 mil homens, Deus manda fazer o recenseamento. E aí, para ser um pouquinho mais rápido e sucinto, a Torá então relata a reivindicação feita pelas 5 filhas de Zelofeade por uma parte da herança na terra de Israel. Quando acontece esse ato de Finéias, o Eterno começa a falar para que Moisés comece a separar as tribos de Israel, faça o recenseamento das tribos de Israel, para que a terra fosse distribuída de forma proporcional aos homens de cada tribo. Aí chegam as filhas de Zelofeade e falam assim: Moisés, nosso pai morreu, mas ele não morreu na rebelião de Coré, Natã e Abirão. Segundo a tradição judaica, elas eram filhas daquele homem que morreu por pecar lenha no Shabat. Essa mulher, quando ela chega para Moisés, fala assim: nosso pai não teve filho homem. Não é justo nós também ficarmos alheios a essa repartição da terra e recebermos a herança do nosso pai? Moisés, ele tem a dúvida, ele é quieta, ele, como um livro muito sábio, ele vai buscar o Eterno, e nesse momento o Eterno diz que essas mulheres justas pediram e questionaram Moisés aquilo que era lícito. Elas foram com respeito ao livro de Moisés e ali elas questionaram algo que era lícito. Nesse momento as mulheres passam a ter o direito à herança, mesmo que o pai não tenha um filho homem. Essa herança passa por uma filha mulher, né? Uma filha. Depois que Deus mostra a terra de Israel do topo de uma montanha, Moisés recebe as ordens de transmitir o seu manto de liderança a Josué, colocando a mão sobre a sua cabeça, pois Moisés não entraria na terra de Israel. E para finalizar, a porção da Torá conclui uma completa descrição dos korbanot, que quer dizer sacrifícios especiais a serem ofertados nos vários dias festivos durante o ano, além do sacrifício que é trazido de manhã e à tarde. Essas sessões são também lidas na Torá por todo o ano nos dias festivos. Ou seja, fazendo um pequeno resumo, só para que a gente não perca o fio da meada dessa paraxá, Finéias fez um ato pelo zelo do Eterno, e ali
a partir desse momento o Eterno faz o recenseamento dos filhos de Israel, reparte a terra, começa a fazer repartir de forma igualitária para os filhos de Israel, e ele fala sobre as celebrações, sobre os sacrifícios que deveriam ser feitos nos dias festivos e todos os dias na parte da manhã e na parte da tarde. Esse é um compêndio dessa paraxá. Mas eu queria falar sobre o nosso tema aqui, o verdadeiro corpo do Messias. Irmãos, quando nós olhamos sobre o corpo do Messias, a minha grande preocupação não é a gente entender se nós somos parte desse corpo ou não, é quem nós estamos excluindo. Nós estamos numa relação de início muito verdadeiro, que eu tenho certeza que o Eterno há de nos abençoar, de estarmos presentes com os nossos irmãos evangélicos, católicos, aqueles que querem retornar e ter essa relação com Israel. E é importante nós entendermos o nosso papel, para que a gente não venha de forma errada nos colocar numa posição pela qual nós não temos e não somos, para que a gente entenda realmente o nosso papel nesse chamado de retorno. Eu fico muito preocupado quando nós fazemos acepção de religião. Irmãos, Yeshua não criou uma nova religião. Quando o judaísmo também, ele nunca existiu, Carlinhos. Moisés não criou o judaísmo. Abraão não criou o judaísmo. Antes existiam os descendentes de Abraão, que depois foi Isaac e Jacó, e os filhos de Jacó passou a ser a descendência e o povo de Israel. Antes existia a nação de Israel. Existia o povo de Deus, a nação de Israel, com toda a sua história, desde o momento quando ele chama Abraão, e toda a sua história de vitórias, de problemas familiares, de lutas, de desobediência, de obediência, de recebimento da Torá, de milagres. Ou seja, não existia judaísmo naquele período, existia a nação de Israel. Judaísmo, a questão do ismo, ela só foi existir a partir do momento que Israel começou a ter uma perseguição, uma influência muito grande do helenismo. Que quando foi que a cultura grega, por abrangir muito a Europa e aquela parte de toda a Ásia, e ela começa a influenciar, ela começa a transmitir não só o domínio sobre as nações, mas também transmitir a sua cultura, a sua ciência, a sua religião. E isso foi denominado de helenismo. A nação de Israel, para se precaver desse helenismo que estava começando a existir, começa a denominar a sua religião como judaísmo. Antigamente não existia ismo, não existia. E aí veio essa questão do helenismo, veio o judaísmo, veio a questão do cristianismo, e aí veio o islamismo, e aí veio o hinduísmo, e aí foi criando o ismo, e os homens só foram se dividindo. A minha preocupação é isso, nós temos a mania de dividir as coisas, e o corpo do Mashiach é muito mais abrangente. Eu me preocupo muito quando nós olhamos os nossos irmãos católicos, e nós excluímos desse corpo porque eles são idólatras. Irmãos, nós temos tanta idolatria no meio de nós que nós não percebemos. A idolatria que os nossos irmãos católicos talvez tenham vivenciado, ela é prática, ela é visível, ela é palpável, mas talvez nós temos muitas idolatrias no meio de nós, pela qual nós estamos inseridos na mesma dificuldade deles, e nós somos capazes, irmão, de excluí-los e não de nos excluir. Essa que é a questão. Irmãos, se eles professam o nome de Yeshua, pastor Rocildo, como o seu Messias, nós precisamos inseri-lo como esse corpo. Eu não estou aqui sendo ecumênico, falando que o corpo do Mashiach, ele é aquele que abrange todas as religiões, tudo aquilo que crê e faz. Não é essa a questão. Eu estou aqui dizendo que dentro do corpo existe pessoas sãs, dentro do corpo existem pessoas sadias, e dentro do corpo existem pessoas que não estão sadias, e que nós precisamos ser participantes juntamente com eles, para que eles alcancem. Não que nós sejamos os saudáveis, não, mas que nós precisamos trabalhar para que todos os nossos irmãos estejam dentro desse contexto do corpo. Yeshua, a palavra diz que Yeshua tem trabalhado como cabeça do seu corpo para trazer uma igreja imaculada, sem mancha. Se ele está trabalhando para fazê-la imaculada, sem mancha, quer dizer que ela tem o quê? Mácula e mancha. Se ela tem mácula, ela tem mancha, quer dizer que tem pessoas que ainda não compreendem, estão na idolatria, tem outros que estão no contexto longe do retorno, estão olhando o nosso Mashiach simplesmente de um lado totalmente pagão, totalmente fora, e o nosso trabalho é abranger esse corpo e entender que nós somos com defeito, temos máculas e temos manchas,
mas que o nosso Mashiach, que é o cabeça desse corpo, está para tratar cada um de nós. Então é isso que me causa uma preocupação, que eu queria transmitir para vocês. E eu entendo que vocês já estão no caminho, que nós estamos no caminho de compreender isso com muito mais amor. Isso é muito bom. Quando a gente fala sobre o corpo de Yeshua, eu não consigo falar do corpo do Messias sem voltar em Gênesis, sem ir lá no início. Quando a gente olha aqui, vai lá comigo, em Gênesis capítulo 1. Porque, irmãos, tudo que o Messias procura trazer, ele procura trazer dentro da sua originalidade, dentro do seu contexto original, dentro do princípio como ocorria. Olha que interessante aqui em Gênesis capítulo 1. Vai lá comigo. Eu fiquei tão feliz quando nós fomos visitar um pastor amado, que só de pouco contato você já vê a presença de Yeshua no meio dele, quando ele disse que tantas pessoas criticavam, ele celebra essas festas country, né? Dentro da sua congregação. Aí ele falou assim: Francisco, a gente começou celebrando uma festa, depois nós fomos celebrando outra festa, nós fomos celebrando outra, até que o Eterno falou assim: pare e celebre só as festas bíblicas. Olha que maravilhoso, tanta gente apontando o dedo, falando assim, ele celebrando uma festa country, uma festa não sei o quê. Ele pôde compreender no tempo dele, com o Espírito falando com ele, que ele precisa retornar para as festas bíblicas. Muitos de nós apontariam o dedo e nos afastaria dessa pessoa, simplesmente porque ele não alcançou algo que talvez nós compreendemos. Mas ele, pela base do Espírito, ele pôde compreender o tempo dele. E aí ele falou assim: deixa essas festas pagãs para trás, deixa eu celebrar as festas que são bíblicas. A esposa dele falou assim: eu amo o Shabat. Eu amo o Shabat. Isso é maravilhoso, irmãos, não tem quem pague. É muito melhor o caminho do que uma pessoa entender do Francisco aqui ensinando, do que o Alfredo tentando convencê-la pelo Espírito. Ninguém tira isso da mente da pessoa mais, a não ser ela mesma, mas ninguém mais tira. E aqui, ó, cadê? Não está funcionando, meu. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim, ó, olha que interessante. Então disse Deus, capítulo 1 de Gênesis, verso 26: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. O criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus disse ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves em que há fruto que dá semente. Irmãos, quando a gente olha isso, a gente olha Bereshit e fala assim: isso aqui era tudo contexto espiritual. Quando Adão foi expulso e Eva foi expulso do paraíso, a visão espiritual, o contexto espiritual pela qual eles estavam inseridos, ela foi oculta, ela passou a ser oculta. Mas esse mundo que foi criado aqui, ele era físico, mas essa relação do mundo físico com o espiritual era contínua. Ela não era oculta, ela era palpável, ela era sentida, ela existia de forma plena. Mas Deus, quando criou, criou os céus e a terra que nós estamos vendo. Criou a terra que você está pisando, criou as aves que você está vendo, criou o homem que você está vendo, embora a essência de Adão naquele período era somente espiritual. Mas quando Deus cria, e Ele fala assim: eu dou a vocês o domínio sobre toda a erva, todos os animais do campo, Deus estava concedendo ao homem o domínio de algo físico, em algo palpável. Mas o mundo físico tinha, e o mundo espiritual estava em linha a todo momento. Deus habitava no seio do homem. E aqui no verso 29 diz assim: disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves que há fruto que dá semente. Elas vos serão de mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. Mantimento, preciso me alimentar. E assim foi.
Viu Deus o que tudo tinha feito e que era tov meod. Muito bom. Muito bom. Quando Deus criou os céus e a terra, o mar, tudo que nele há, os répteis, o homem, criou toda a natureza em perfeita harmonia com ele espiritual. Ele falou, e tudo que Deus criou era muito bom. Quando a gente olha o corpo do Messias, o trabalho verdadeiro do Messias, meu amado, é fazer com que essa intenção do original, do princípio, Carlinhos, ocorra novamente. Que esse mundo físico que aqui está tenha uma plena relação com o Criador e que Deus habite no seio do homem. Olha que interessante. E quando a gente olha aqui, que quando Deus cria e viu que era bom, todo o trabalho do Mashiach está em trazer essa originalidade de volta à existência da humanidade. Irmãos, quando a gente estuda Bereshit é tão profundo, mas tão profundo, que por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos chegar ao pleno conhecimento de Bereshit, de tudo que o Eterno tinha criado na sua intenção de habitar no meio do homem, no coração do homem. Olha que interessante, para você ver que o corpo do Mashiach está extremamente ligado com essa origem. Vai lá em Efésios capítulo 5. Eu coloquei assim, quando Deus cria o homem à nossa imagem e semelhança, e o homem judeu, gentil, brasileiro, americano, judaísmo, helenismo, hinduísmo, ali era só o homem à sua imagem e semelhança. A sua Bíblia, quando você lê Bereshit, Gênesis capítulo 1, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem em hebraico é Ish. Aqui a Torá não fala Ish, ela fala Adão. Adão significa humanidade. Quando Deus criou a humanidade, Ele fez a sua imagem e semelhança. Adão representa a humanidade. Estava a pessoa de Adão, só que ele representa a humanidade. Nós somos a imagem e semelhança de Hashem, não somente de forma isolada. Nós somos a imagem e semelhança de Hashem de forma coletiva. E isso era muito bom. Quando ele olha para o homem e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Ali ele dá a concepção da família. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus como Adão, como a humanidade. Se você pegar a tradução do Devister, ele traduz como a humanidade. E você vai ver que aqui em Efésios capítulo 5, olha que interessante. Olha aqui, ó, vai lá em Efésios capítulo 5, verso 25. Efésios 5, 25. Diz assim, ó, maridos, amai a vossa mulher, como também Yeshua amou a igreja, a sua comunidade, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Presta atenção no verso 30 e 31. Pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha quando ele fala da sua comunidade, ele reporta a pessoa lá em Gênesis, como era no princípio. Esse texto aqui que ele está falando é sobre Gênesis capítulo 2. Deixará o homem a sua mãe e o seu pai, e se tornará uma só carne. Aí ele fala aqui, ó, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Yeshua e o seu corpo, ou a sua comunidade. Então todo o trabalho do Mashiach, ele está em trazer o seu corpo de volta como era no original, como Deus o criou, quando ele estava à imagem e semelhança do Criador. Então todas as vezes que nós vamos falar sobre esse corpo, nós precisamos lembrar que o princípio do Mashiach é trazer essa relação com Deus de forma contínua, como era no início, né?
O que é o corpo do Messias? Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. O que é o corpo do Messias? Vai comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12. Eu já ouvi alguém falar assim, o corpo do Messias é a nação de Israel. Não, faz parte do corpo, mas não é o corpo. Eu já vi falar que o corpo do Messias é a igreja. Não, faz parte do corpo, mas não é o corpo. O corpo é muito mais abrangente do que isso. Quando a gente olha, você lembra que lá no início eu falei assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele falou, Deus criou o judeu à sua imagem e semelhança, criou o gentio, criou o judaísmo. Não, ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança. É para isso que o corpo trabalha, é para essa originalidade, é para esse contexto. Existem membros desse corpo que precisam trabalhar de forma ligada para que o corpo alcance algo que é maior. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 12, porque o corpo físico, eu costumo falar que o mundo físico ele é um reflexo do mundo espiritual imperfeito. Se um homem ele quer conhecer o mundo espiritual, ele precisa identificar no mundo físico aquilo que Deus quer revelar para ele, que existe no mundo espiritual. Porque o corpo representa unidade, aquilo que o Eterno criou. O Eterno criou no seu reino unidade, que representa o corpo. Amém. Isso aí. Eu vou falar um pouquinho mais na frente dentro desse contexto. Você vê que Yeshua fala totalmente isso, né? Assim como eu e o Pai somos um, importa que sejamos um com Ele. Então aqui em 1 Coríntios capítulo 12, olha que interessante quando Paulo vai explicando. 1 Coríntios 12, diz assim, assim como o corpo é uma unidade, que ele acabou de falar, mas tem muitos membros, e todos os membros sendo muito formam um só corpo, assim é o Messias também. Primeira coisa que nós precisamos definir, irmão, o corpo é somente um, só que dentro dele existem membros, e esse membro está ligado ao corpo. Com toda sinceridade, dentro do corpo do Messias existem ainda membros com muita mácula, com muita mancha que precisa ser tratado, e de certa forma essa parte do corpo deveria estar andando em unidade e não está, mas faz parte do corpo, e o cabeça está trabalhando para trazer essa unidade. Olha o verso 13: pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós nos foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será também isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. Cada um desses membros, o Eterno colocou conforme Ele quis. Guarde isso. E se todos fossem um membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha um membro igual cuidado dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros são um regozijo com ele. Ora, vós sois o corpo do Messias, e individualmente membros desse corpo. A um Deus pôs na igreja, primeiro apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de cura, falam todos em línguas, interpretam-nas todos, portanto procurai com zelos os melhores dons. Olha que interessante, irmãos, perceba que Paulo descreve
apenas um corpo e muitos membros desse corpo. Aí a gente faz a pergunta: Francisco, quem faz parte desse corpo? Quem faz parte desse corpo? Se já que o corpo é só um, mas que existem muitos membros, quem faz parte? Porque eu não posso dizer, olha que interessante, não é só falar que eu não necessito, o olho não necessita da orelha, a boca não necessita do olfato. Não, é dizer também que a boca não pode ser o quê? Nariz. O nariz não pode ser o quê? Ouvido. Isso quer dizer que Deus deu a cada um dentro desse corpo com a sua utilidade, com a sua função. E eu não posso suprir a função que Deus deu ao outro. Se você crê que os irmãos da Católica fazem parte desse corpo, é porque uma importância ele tem para a tua vida e para o corpo. Se o Batista faz parte, ele tem a importância no corpo e a utilidade que é dele. Ah, Francisco, quer dizer que Yeshua vai receber todos de forma como está, ele é ecumênico? Não, ele tem trabalhado para tirar a mancha. Nós precisamos crer nisso. A mancha que há em nós, a mancha que há no irmão ao lado, que há da direita, da esquerda, que está para trás ou para frente. Yeshua é o nosso cabeça e ele é perfeito. Ele tem trabalhado para nos purificar, minha amada. E cada um tem a sua utilidade. É isso que nós precisamos entender, Renata. Se nós compreendermos que nós podemos ajudar e sermos ajudados, nós vamos bem. Agora, se achar que nós somos donos da verdade e que nós só temos a ajudar e não receber, esse é um problema muito sério. O corpo precisa de membros e os membros são importantes para cada uma das funções. Me preocupa muito quando a gente fala, porque eu já ouvi falar assim: ah, mas só faz parte do corpo aquele judeu que crê em Yeshua. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Eu não consigo falar isso, Rita. Yeshua chegou para ele e falou assim, chegaram para ele e falou assim: Senhor, você está sentado para os pecadores? Ele falou: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Quer dizer que tem dentro da comunidade de Israel quem está são? Yeshua veio para os doentes. Se você pegar lá o contexto, tem um livro chamado Aqueles que Pensaram por Si Mesmo. Aqueles que pensaram por si mesmo. Eles pensaram por si mesmo. É só judeu que vivia uma vida totalmente contrária aos ensinos da Torá, de iniquidade, que passaram a crer nesse Mashiach. Homens que eram aleijados e passaram a andar, homens que tinham depressão que passaram a viver uma vida feliz, retorno para um princípio judaico da sua fé. Você vê como que Yeshua transforma aquele que realmente está perdido. Quem faz parte do corpo do Messias? Essa é uma pergunta, né? Quem faz parte? Eu já entendi que esse corpo é um, mas que ele tem muitos membros. Quem faz parte? Pode vir qualquer um aqui que não vai te definir. Mas eu quero te dar uma referência, e nós vamos entender essa referência. Em Efésios mesmo, onde você está, você está em 1 Coríntios, né? Volta lá em Efésios capítulo 5. Olha só, vocês nem olham aqui no retroprojetor. Efésios capítulo 5, verso 23 diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, nós lemos esse texto, como também Yeshua é o cabeça da igreja, ou da comunidade, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ele é o cabeça. Colossenses capítulo 1, verso 18, ele é o cabeça do corpo, da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Quando a gente olha falando que Yeshua é o cabeça, quando você olha a cabeça, toda a parte do cérebro, ela é responsável por tudo que você faz no seu corpo. O cérebro é tão importante na nossa ação, na nossa reação, no recebimento das nossas emoções e no externar dos nossos sentimentos, que sem ele, nada disso nós conseguimos fazer. Tanto que quando existe uma morte cerebral, nesse momento o corpo só existe porque um aparelho faz uma função respiratória. Mas aqueles estímulos que o cérebro precisa dar para a pessoa andar, para a pessoa parar de andar, para ela ouvir, para ela ver, ela não consegue porque a cabeça não está mais conectada ao corpo.
O cérebro é tão importante que o fato de você se alimentar, o aparelho digestivo do seu corpo, ele só consegue absorver os alimentos e pegar os nutrientes e eliminar aquilo que não presta, porque o cérebro manda o comando dizendo para ele fazer isso. De tão importante que ele é. Ou seja, a cabeça é aquilo que dá o comando a toda parte do corpo. E Yeshua é aquele que dá o comando ao seu corpo. Se ele está doente, ele vai dar os sinais necessários para que essa parte do membro do corpo possa reagir. Irmãos, o que me preocupa muito é a nossa exclusão. O que me preocupa muito é a nossa segregação. E o nosso papel não é dividir, não é segregar, mas é de juntar, é de falar de amor, é de falar desse retorno, desse Mashiach que salva, desse Mashiach que liberta. Esse é o nosso papel. E o cabeça, o Messias, ele está coordenando, irmão Alberto, conforme a sua vontade. Eu estou falando que católico, que batista, que judeu messiânico, que judeu vai ser salvo. Não é esse contexto. Eu estou falando que o corpo, ele abrange muito mais de etnia, do que religião, do que nação, do que qualquer coisa que você imagina. O cérebro é o centro do controle de movimento, do sono, da fome, da sede, de quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. Todas as emoções, amor, o ódio, o medo, a ira, a alegria, a tristeza, também são controlados por ele. Ele está encarregado ainda de receber e interpretar os inúmeros sinais envolvidos pelo organismo e pelo cérebro. Ou seja, faz parte do corpo. Aquele que vive conforme a orientação do cérebro, conforme a orientação da cabeça. Quem é a nossa cabeça? Yeshua. Então faz parte do corpo, aquele que é membro, aquele que vive conforme a orientação dessa cabeça. Você lembra que eu te mostrei que para eu falar do Mashiach, do seu corpo, eu preciso ir lá em Gênesis. Quer dizer que Yeshua, Rudim, está trabalhando para que volte como era no princípio. No princípio não havia religião, meu amado. No princípio não havia etnia, no princípio não havia cor, no princípio não havia separação dos homens, mas Deus era a sua imagem e semelhança. E Yeshua tem trabalhado para isso. Aí que é a grande questão. Olha só, Adriano, que interessante. Vamos voltar um pouco na história. Deus criou um mundo perfeito, onde a presença dele estava palpável, presente na vida do homem. De repente o homem permite a entrada do pecado. E quando você interage, o ser humano é assim, quando ele interage com algo, aquilo faz parte da sua natureza, diferente de Deus. Deus é capaz de interagir com o ser humano e não se envolver com aquela natureza que talvez seja pecaminosa, mas o ser humano, quando ele experimenta, por isso que Deus fala, não coma daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque aquela árvore, a partir do momento que ele comesse aquilo, faria parte do seu corpo, e nesse momento Deus vai e tira do paraíso, tira ele da presença contínua de Deus e fala, trabalhe agora para me reconquistar, busque novamente a minha presença no teu ser. E assim foi, o homem fez uma separação de um plano perfeito estabelecido no original por Deus. Aí Deus, sabendo da nossa estrutura, ele começa a fazer um plano conforme a sua vontade. Irmãos, tudo que eu estou te falando aqui é que Deus existe, meu amado, existe um plano e um estabelecimento, Marlúcia, por Deus, que ele é o perfeito para fazer com que essa originalidade ocorra novamente. E Deus faz um plano. Você lembra que lá em Gênesis, vai lá em Gênesis capítulo 12, olha que interessante. E aí que a gente precisa entender, porque quando a gente olha, e aqui que eu quero entender um pouquinho sobre o corpo, é que a gente tem muita mania de querer ser o que nós não somos, e também deixar de ser o que somos. Acho que eu fui claro? Acho que fui, né? Querer ser o que não somos e deixar de ser o que somos. Olha que uma coisa está ligada à outra. Quando você olha aqui, lá em Gênesis capítulo 12, ali começa, Alfredo, um plano de Deus para fazer com que tudo que ele tinha planejado no princípio, meu amado, pudesse ocorrer novamente. Deus levanta Abraão e a sua descendência. Ele chega para Abraão e fala assim, sai da tua terra, fala Gênesis capítulo 12, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei.
Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Deus a Abraão não era uma preferência a Abraão e a sua descendência. Mas você lembra que lá nós lemos capítulo 12 de 1 Coríntios, que diz que a orelha não pode ser o nariz, que a boca não pode ser o olho, que o braço não pode ser o pé. Não é que você tem que tirar. Ele também fala que você não pode dizer que não necessita, mas que também você não pode ser o que é do outro. A nação de Israel foi chamada na sua posição. E meu amado, posso te dizer, pode vir igreja, pode sim, segunda igreja, terceira igreja, quarta igreja, nação de Israel não vai perder a sua posição dentro do corpo. Não vai perder. Se você for Romanos capítulo 11, diz que os dons e a vocação do Eterno são irrevogáveis. Ele chega, Paulo é tão ousado, Alfredo, que ele chega a falar assim, que eles são inimigos por causa de nós, por causa do Evangelho. Eles são inimigos de nós por causa do Evangelho, mas amados por causa dos patriarcas. Aí ele fala, os dons e as vocações de Hashem são irrevogáveis. Isso quer dizer, por mais que eles ainda não creram, existe um papel deles dentro desse corpo, pela qual é importante para mim e para você. Assim como existe um papel do corpo da comunidade de Yeshua, que não é judia, que também é importante para os nossos pais. Paulo fala assim, pelo fato deles desobedecerem, não vem desobedecer sobre eles, mas teme, pois não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Pois assim como eles foram desobedientes, e assim como nós éramos desobedientes, e nós fomos enxertados nessa oliveira pela misericórdia do Eterno, assim o Eterno exercerá misericórdia sobre eles, para que todos estejam debaixo dessa misericórdia. Então aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus começa a chamar Abraão para fazer dele e da sua descendência um reino de sacerdotes para beneficiar as nações, que faz parte desse corpo. A nação de Israel que está lá voltou em 1948, que existe a profecia de Deuteronômio capítulo 30, que Deus retornará o seu povo para a terra que ele deu a Abraão, Isaac e Jacó. Ela está lá como participante desse corpo do Messias, estabelecendo para que o reino do Eterno venha sobre a face da terra. Eles são importantes. Lá em Gênesis capítulo 19, não precisa ir lá, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Sim. Não coloquei, desculpa. Êxodo capítulo 19, vai lá comigo. Êxodo 19 diz assim, verso 5: agora se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me serei o quê? Reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vós sereis a minha propriedade peculiar em todos os povos, embora toda a terra seja minha. Embora eu estou vos escolhendo, nação de Israel, toda a terra a mim pertence, e vocês serão reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Israel não pode ser reino de sacerdote dele mesmo. Israel é reino de sacerdote para quê? Para as nações, porque da boca do sacerdote devem os homens buscar o conhecimento e o amor. A instrução de Hashem é o que diz o profeta. Então a nação de Israel está como um participante desse corpo, Ângela, como uma referência para que as nações busquem o Deus de Israel, reconheça Ele como o único Deus, como aquele que é soberano sobre a face da terra. Se você for em Sofonias, vai lá comigo, capítulo 3. Olha que interessante esse papel da nação de Israel, olha só. Irmãos, esse texto que eu vou te mostrar aqui, ele quebra de forma
direta qualquer doutrina do arrebatamento. Que Yeshua vai vir, vai arrebatar a sua igreja, que aqui vai ficar aqueles incrédulos que passarão aquele período. Eu acredito plenamente que o Mashiach há de voltar, mas que ele há de voltar para estabelecer conforme era no princípio. É o que está descrito em Sofonias aqui, capítulo 3, olha que interessante. Vocês estão me entendendo? Eu estou... Nem? Olha só, Sofonias está depois de Abacuque, Zacarias, Ageu e Sofonias, tá? Zacarias, Malaquias, é o último livro, não é isso? Malaquias, Zacarias, Ageu e Sofonias. Sofonias capítulo 3, quem está com a Bíblia de Deus de Esté, esquece que eu falei, é totalmente diferente, tá? Mas vamos lá. Sofonias capítulo 3, verso 9 a 15, diz assim, ó. Então darei lábios puros aos povos, não está falando só a nação de Israel, darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, como que te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti, que já está falando na nação de Israel, os que exultam na sua soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Deixarei, porém, no meio de ti um povo humilde e pobre, que confia no nome do Eterno. Se você for em Isaías capítulo 2, Isaías, a gente cantou essa música aqui bem. Vamos subir para os montes de Elohim, pois em Sião vive o Deus de Jacó. É isso que está dizendo aqui, ó, Isaías capítulo 2, verso 2. Nos últimos dias se firmará o monte do templo do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros, concorrerão a ele todas as nações. Todas as nações, meu amado. Tendo a referência da nação de Israel. Olha que interessante. Virão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará o que concerne os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sion descerá Torá, o Devar Hashem e Jerusalém. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Subirão todas as nações. Leia em casa depois Zacarias capítulo 14. Leia Zacarias capítulo 9. Falando desse contexto das nações subir a Jerusalém para adorar o Deus de Israel. E aqui, se a gente for em Ezequiel 37, olha que lindo esse texto. Ezequiel 37. No verso 21 diz assim, ó. Eu vou ir um pouquinho mais rápido, tá? Diz-lhes, assim diz o Eterno Deus: eu tomarei os filhos de Israel entre todas as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, os levarei à sua terra. Deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um só rei será o rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais o futuro se dividirão em dois reinos. Olha que lindo esse texto. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, pois eu os livrarei de todas as suas apostasias e os purificarei. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha o verso 24. O meu servo Davi, quem é esse servo Davi? O Tzadik, Yeshua HaMashiach. Reinará sobre todos eles, e todos eles terão um pastor. Andarão nos meus juízos, ou seja, na Torá, e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitavam vossos pais, habitarão nela, e eu e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi meu servo será o seu líder eternamente. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei no meu santuário no meio deles para sempre.
o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Entre todas as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles, para sempre. É uma profecia. É uma profecia. É dentro desse contexto, meu amado, que eu queria trazer que a nação de Israel, embora não é o corpo, faz parte do corpo. E ele tem a sua importância, quer seja do judeu crente em Yeshua, quer não seja judeu crente em Yeshua, de fazer parte desse corpo e ajudar para que todos retornem a Hashem. Todos retornem a Hashem. Dos gentios haja entrada. Então, nós temos que Amém. ter uma posição e Amém. Olha que interessante, mas Lúcia adiantou um pouquinho do que eu falo. Ela está falando assim, vocês têm aquela palavra, se eu não me engano, em Romanos 11, que fala assim, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Interessante que a plenitude dos gentios, ele não fala assim, até que a plenitude dos gentios que se tornaram judeus haja entrado. Não! É isso que eu falei, o problema é que nós queremos ser o que nós não somos e queremos deixar de ser o que somos. Há uma plenitude dos gentios que precisa entrar. E essa plenitude para entrar precisa entender que existe a nação de Israel, que é um membro desse corpo, e que nós precisamos respeitar e ter a referência da nação de Israel. É diferente de eu falar, meu amado, que você talvez é um gentil, tem que se converter e se tornar um judeu. Uma vez eu coloquei um jovem lá dizendo que ele colocou assim, engraçado, eu também já tive esse pensamento, tá, irmãos? Mas a gente vai evoluindo e vai aprendendo com o tempo. Quando eu uso com o pai, com toda sinceridade, eu acredito plenamente que eu tenho uma ascendência judaica, por já ouvir as histórias da minha família, por saber de história, história do cotidiano mesmo, que demonstra isso, que minha família toda veio de Portugal, eram de judeus. Mas isso não me faz um judeu no sentido de ter vivenciado tudo que o judeu vivencia. Isso também não tira de mim a liberdade de buscar as minhas raízes judaicas. Mas eu não tenho obrigação de ensinar vocês a se tornar judeus, porque esse não é o chamado de Yeshua. Judeu é judeu, gentil é gentil. Mas nós precisamos entender como gentios que nós temos uma referência. É aí que vira bagunça. Porque se eu pego a referência da Igreja Católica Romana, se eu pego a referência da Igreja Evangélica, se eu pego a referência do hinduísmo ou do não sei o que, existe uma referência que está estabelecida lá em Gênesis capítulo 12, que nós lemos, Êxodo capítulo 19, vos farei nação de sacerdotes. Ninguém tira isso. E nação de sacerdotes nós precisamos entender que eles estão constituídos até hoje. Só que cada um no seu papel. Há a plenitude dos gentios? Sim, nós precisamos buscá-la. Nós precisamos trabalhar por ela. A questão desse conceito é a questão de conhecimento. A plenitude do gentil é a gente entender o conhecimento dele. Vai vir de Israel. Amém? Eu acredito nisso. O que nós precisamos cortar, o pastor que nós fomos visitar recentemente, ele falou isso. Eu amo a nação de Israel. Eu quero ter muita relação com o povo judeu, mas eu não quero que vocês me forcem a ser o que eu não sou. Judaizar. Quando nós celebramos, irmãos, uma vez, a gente precisa ter muita sabedoria de lidar com isso. Eu, com toda sinceridade, eu acredito que com o tempo nós vamos se tornando cada vez mais uma congregação com referências judaicas. Nós vamos fazer um serviço da Torá, nós vamos ser criticados por fazê-lo, mas nós precisamos fazer isso entendendo a característica de cada um, mas tendo uma referência que é judaica. Os apóstolos, os discípulos, eles conviveram com os gentios, mas os gentios tinham essa referência judaica, entendiam a posição desses judeus como líderes, os presbíteros da igreja, da comunidade, e eles respeitavam isso. Paulo, quando estava ensinando a ordem do culto para os gentios em Coríntios, ele fala assim, saiu de vós a palavra de Deus? Por acaso ele deu a vocês? Paulo botou ele na posição certinha, ele falou assim, nós somos judeus, temos uma referência judaica, nós temos uma concepção dada pelo Eterno que nós precisamos respeitar. Por mais que eles tenham um erro, precisamos respeitar. Você deixa de reconhecer o seu pai e sua mãe quando eles erram contra você? Ele deixa de ser pai e mãe? Não. Você continua amando e respeitando a autoridade dele, porque Hashem assim deu, não é diferente do povo judeu.
O princípio de Yeshua é trazer o povo judeu de volta aos ensinos da Torá. Irmãos, nós precisamos entender isso. O judeu, ele foi chamado para um propósito que é específico para o judeu. E o Yeshua está trabalhando para isso. Eu não posso, como gentil, falar que o judeu tem que abandonar a sua ascendência judaica, tem que abandonar a sua cultura judaica, a sua fé no conceito da religião judaica, porque ela não contradiz a Yeshua. Pelo contrário, Yeshua veio trazer não só uma concepção judaica externa, mas também principalmente a interna. Isso nós precisamos respeitar. E a outra coisa que eu não posso fazer, até coloquei aqui, ó, o sentido da fé em Yeshua é fazer com que os princípios do amor a Deus estabelecido da Torá e do amor ao próximo estejam em toda a humanidade. Yeshua não veio chamar ninguém para ser judeu se ele não for. Fala isso sem medo nenhum. Não veio chamar. Eu ia falar, acabei esquecendo. O jovem colocou lá, fala assim: se as pessoas creem em Yeshua como judeu, por que elas não vivem como judeu? Eu quase respondi, porque eu não gosto de responder nada na internet que eu não concordo, senão vira bagunça. Aí coloquei assim: simplesmente porque elas não são. Não tem outra resposta. O fato de crer em Yeshua não precisa fazer, o pastor Rocildo, eu tenho que orar como um judeu ora. O fato de eu ser crente em Yeshua não precisa fazer eu viver como um judeu vive, que é uma cultura totalmente diferente. Mas eu preciso entender que o Shabat é o Shabat. Eu preciso entender que a Torá é a Torá, sim. Eu preciso entender que Elohim é o único Elohim sobre a face da terra, sim. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, sim. Amar o meu próximo como a mim mesmo, sim. Observar os mandamentos da Torá que são possíveis para mim, sim. Agora, viver como judeu, com toda sinceridade, é uma questão particular sua, que não vai te fazer mais santo menos santo. Pode morar, não tem problema. Mas o chamado é bom retorno. Não é no exterior, interior. Eu vou chegar nessa parte, mas você comentou, tem tudo a ver. Ó, o corpo de Yeshua tem judeu? Responde. Sim, tem judeu. O corpo de Yeshua tem gentil? Sim. O corpo de Yeshua tem gentil que se torna judeu? Não. Tem ex-gentios que deixam de viver uma prática, uma cultura gentil e passam a ter uma referência judaica, é diferente. Mas o corpo de Yeshua não tem gentil que deixa de ser gentil e vive como judeu, e nem tem judeu que deixa de ser judeu e passa a ser gentil. Deixa eu ir, eu coloquei outra pergunta aqui que eu esqueci. Mas o corpo do Messias tem judeu que vive como judeu e em observância à lei da Torá, como também o corpo do Messias tem gentil que permanece gentil, mas tem a referência do povo judeu e da Torá? Sim. Ter a referência não quer dizer que eu sou. Eu tenho uma referência. É simples entender isso, irmãos. Quando Yeshua chega para aquela mulher, que ela chega para ele e fala assim: Senhor, os nossos pais nos dizem, João capítulo 4, né? 4:9, na Samaritana. Nossos pais dizem que é nesse monte que nós devemos adorar. Vós, os judeus, disse que é em Jerusalém, no outro monte que se deve adorar. Quem está certo? A minha religião, ou a minha cultura, ou a sua cultura e a sua religião? Yeshua chega para ela e fala assim: filha, vai chegar um dia, lembra do Bereshit? Lembra de Bereshit? Que nem nesse monte, nem naquele monte adorareis o Pai. Porque o Pai adora quem o adora de espírito, procura quem o adora em espírito e em verdade. Mas vós, os samaritanos, ele começa a falar: ó, vai chegar um dia, minha filha, que tudo vai voltar igual era em Bereshit, igual no princípio. Porém, o Pai tem uma referência agora. Porque vocês, os samaritanos, adoram o que não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de quem? Dos judeus. Yeshua estava falando: vem, minha filha, ser judia. Não, ele está falando assim: você pode ter a sua vida, você pode ter a sua nacionalidade, porém tem uma referência que é judaica. Olha que diferença, pastor Lucildo. E isso já está acontecendo porque você tem pessoas nos certos países que não podem nem ir na igreja, nem no templo. Lá em Israel, nós temos que estudar irmão, muda, né? Nem tempo. Tem. Você vê como que Israel é muito respeitoso com essa questão de outra cultura. Mas o judeu não tem a pretensão, Marcos, de convencer ninguém a se tornar judeu. No início até que existia, tá? Nos primeiros séculos existia essa concepção
de conversão ao judaísmo. Hoje não. Ele entende perfeitamente o seu papel como judeu. Ele não quer forçar o gentio a se tornar um judeu. Ele sabe que o gentio tem o seu papel. Você lembra de Naamã? Estava lá em outro território, ele era inimigo de Israel, e ele teve que ir lá nos rios. Mas por que não é no outro rio? Porque é aqui, meu filho. Eu estabeleci as terras santas aqui, a referência está aqui. Derrama, mergulha nesses 7 rios, 7 vezes nesse rio aí. Mas eu tenho rio mais bonito. Meu filho, mergulha nesse rio. É só para te mostrar que, embora você tenha rio mais bonito, mais prazeroso aos olhos, mergulha aqui, que aqui está a referência. E ele mergulha 7 vezes. Aí ele chega para o profeta, depois de curado, e fala assim: profeta, tenha misericórdia e ora por mim. Porque quando eu for lá, o meu rei vai me obrigar a ajoelhar diante do Deus dele. Mas eu vou fazer isso, porque se eu não fizer, eu vou morrer. Sabe o que o profeta fala? Vai em paz, meu filho. Vai em paz. Se Rachim te trouxe aqui, na terra de Israel, você foi curado, vai em paz, que ele há de te proteger. Se fosse nós, fica aqui, rapaz. Se você se dobrar esse ídolo, você vai morrer. Não, vai em paz, meu filho. O Espírito te guiou até aqui, é Ele que há de cuidar de você. Não falou, fica aqui, vem cá, se converte a minha religião, que aí você vai estar tranquilinho. Não, vai em paz, meu filho. Se voltar para lá, vai ser igual. Vai em paz. Efésios, olha que interessante, irmão, me dá um tempinho. Eu sei que passa do horário, mas eu acredito que vocês estão entendendo e vai ser bom para nós, né? Efésios capítulo 2, pelo fato de ser gentio, tem o que vão viver como judeu? Não, mas posso me considerar espiritualmente um participante do povo de Israel, como foi Ruth. E entender que minha identidade espiritual é judaica. Sim, a nossa identidade é judaica. Se um judeu chega para o Francisco e pergunta, fala assim: Francisco, você é judeu? Eu vou chegar para ele e falar: não, meu irmão. Embora eu acredito plenamente que a minha ascendência é judaica, mas eu não fui vivenciado numa cultura judaica. Estou aprendendo com o tempo. Mas eu tenho uma referência judaica. Eu amo o Shabat assim como você ama. Primeiramente, eu amo a Deus como você ama a Deus. Eu amo o Shabat como você ama. Eu amo a Torá como você ama. Eu amo os profetas como você ama. Eu só estou aqui comendo um pouquinho das migalhas que caem sobre as cabeças. É diferente de eu falar: eu sou judeu, eu guardo o Shabat. Ele falou: então vamos conversar em hebraico? Meu Deus do céu, deixa um pouquinho para lá essa história. Eu ia perguntar se foi circuncidado. Fez a circuncisão? Francisco, oi, irmão. Eu tive recentemente numa empresa judaica, né? E ao conversar lá, o dono da empresa, conversando com os caras muito novo, muito simples. Ele é judeu, né? Judeu ortodoxo. Aí entendeu a situação, aí falou: não, você precisa ir lá em Israel, coisa e tal. Aí falando com o meu patrão. Aí o pessoal vai lá para ver onde Jesus andou. Aí eu falei assim: eu queria muito lá participar do Shabat. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí eu falei que eu estava lendo um livro de Esther Júnior, ele ficou maravilhado. Você está lendo? Você está lendo? Eu falei assim: a gente tem que comer um pouquinho das migalhas, não se deve perder nada. Irmãos, essa história de que meu rabino é Yeshua, que não sei o que. Ele é o nosso rabino. Ele é o nosso rabino. Ele também é o nosso pastor. Se eu falo que eu não preciso de rabino porque Yeshua é o meu rabino, eu também então não vou precisar de pastor porque Yeshua é o meu pastor. Yeshua é mais chamado de pastor na Brida Hadashah do que de rabino. É verdade. Irmãos, nós precisamos um do outro. E essa autoridade que Deus deu, Ele não deu para uma autoridade suprir a mentalidade do outro ou dominar o outro, mas Ele deu porque é importante para que cada um cresça. A nação de Israel está com uma autoridade sobre as demais nações, mas você acha que ela tem mais privilégio do que as demais? Pelo contrário, ela é mais exigida do que as demais nações. Um dia, Alfredo, eu estava ouvindo um testemunho, lendo um livro de um homem que saiu do holocausto, Carlinhos, que ele chegava, Senhor, ele fez uma oração e falou assim: Senhor, por que você não escolheu o teu povo? Por que Ele escolheu a nós? Nós estamos padecendo por causa da tua escolha. Aí o fato da nação de Israel ser quem são, ou ser quem faz deles muito mais exigido do que nós. Muito mais exigido. Desde o início da sua história, até os dias de hoje. Está lá, a gente está tranquila que não tem nenhuma bomba sobre nós. Nenhuma. Todos os dias tem uma lá passando sobre Israel. Virou até costume.
Aqui, meu amado, olha só, Efésios capítulo 2, verso 11, olha que interessante. Eu não posso falar que eu tenho uma nacionalidade judaica ou uma ascendência judaica quando eu não tenho. Quando você tem, você pode falar. Mas isso não quer dizer que você não tenha uma identidade judaica. É isso que Paulo estava ensinando. Ser judeu não é simplesmente nascer de uma mãe judia. Ser judeu é muito mais abrangente. Ter essa referência judaica nos permite ser identificado espiritualmente como judeus. Mas olha a diferença, quando alguém chegar para você e perguntar se você é judeu ou não, qual é a sua resposta? Não, mas eu amo o povo de Israel, eu amo como se fosse o meu povo, e isso é verdade. Pode ter a quantidade de rabino que quiser, meu amado Claudeci, mas se em qualquer lugar que você for no mundo, você ouvirá falar de Yeshua HaMashiach, que fez com que os homens reconhecessem o Deus de Israel como o Deus das suas vidas. Em qualquer lugar que você for. Reconhece a Torá, ou talvez não obedece, mas reconhece a Torá, reconhece Moisés, a história da nação de Israel, e são capazes de dar sua vida pela nação de Israel como se fosse a nação deles. Nenhum rabino fez isso. Em Efésios capítulo 2, verso 11, só para a gente ir mais rápido, diz assim, portanto lembrai-vos de que vós outrora eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estava sem o Messias, separado da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Yeshua HaMashiach, que antes estavais longe, já pelo sangue, chegastes perto. Chegamos perto. Nós fazemos parte junto com a nação de Israel, mas entendemos a sua posição. Dentro desse corpo estão os judeus, estão os gentios, que verdadeiramente querem estabelecer o reino de Hashem. Em Romanos capítulo 2, que a Marlúcia falou, verso 28 e 29, diz assim, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Só para eu passar aqui bem rapidinho, olha que interessante, irmão, só para ler esse texto. O nome de Deus sobre a nação de Israel, para você entender ao povo pela qual você foi inserido. E quando você foi inserido, você passa a ter sobre você também esse nome, o nome de Hashem. Olha que interessante, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e retornar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E está falando da nação de Israel. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, por que se chama pelo meu nome? Olha o outro texto aqui, Passei para mim. Daniel 9,19. Ó Eterno ouve, ó Eterno perdoa, ó Eterno atende-nos e opera sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados, portam o teu nome. Vou entender o que eles estão falando? Olha que interessante. O nome de Deus. Quando Deus revela a Moisés a sua Torá, ele revela a Carlinhos. O nome dele é Moisés. E ele chega e fala assim, o meu nome é esse aqui, Moisés, desculpa que eu adiantei. Esse texto é a mesma coisa que Yeshua falando, já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo e eu vou para junto de ti, Pai Santo, guardas em teu nome, o nome que me deste, para que seja um como nós somos um. Yeshua deu a conhecer o nome de Hashem para nós. Olha como que é o nome de Hashem. É o tetagrama. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o tetagrama que o Eterno falou que não pronunciareis o meu nome em vão. Ele é impronunciável, porque ele não tem vogais. Só existe consoantes. Yud, Re, Yud, Re, Vav, Re. Geralmente na Torá, quando um judeu lê esse tetagrama, ele fala Adonai. O nome Judá, o judeu, que Paulo fala ali que não é judeu, aquele que não é no exterior, mas aquele que é do interior, o nome judeu, ele tem a seguinte
letras. Yud, Re, Vav, Dalet, Rei. Todos os nomes de Hashem, todas as letras que compõem o nome de Hashem, estão sobre o nome da tribo de Yehudá, do judeu. Judeu e Yehudá se escrevem da mesma forma. Olha que interessante, só para a gente mostrar essa comparação. Judá, Yud, Rei, Vav, Dalet e Rei. Vamos fazer uma comparação interessante? Ó, esse é o tetagrama, é o nome de Hashem. Opa! Esse é o tetagrama, o nome de Hashem. E esse aqui é o nome de Judá, ou de judeu, como se escreve. Com exceção de uma letra que entra aqui, ó, que é o Dalet. Ó, as mesmas letras. Yud, Rei, Vav, Rei. Com exceção de uma letrinha santa que entra aqui, ó. Essa aqui, ó, que chama Dalet. Você sabe o que o Dalet representa? Vou entender aqui. O Dalet conecta ao rei Davi, representando o Tzadik. Isso eu não tirei em livro cristão, não tirei de livro judaico. O Dalet conecta ao rei Davi, que representa o Tzadik, o justo, o rei justo, Yeshua HaMashiach, que é descendente do rei Davi. Através dele o nome de Deus está sobre nós. Ou seja, quando você passa a crer no seu Mashiach, que aqui está representado pelo Dalet, você passa a ser judeu no seu interior. E o nome de Hashem está sobre você. Está sobre mim. Yud, Re, Vav, Re. Quando eu saí do cristianismo e fui para a oração, eu chegava, eu não sou gentia, não. Não, eu sou gentio. Eu não sou isso, não. Aí eu comecei a brigar, de repente falei, quer ser uma coisa? Eu vou ficar quieta. Aí fiquei quieta, aí depois falei, a gente tem que ver que nem todo mundo tem o mesmo entendimento. Aí eu falei para a esposa do Chulo, aí podia fazer pergunta para ela, falou assim, eu sou judia de coração. Ela entendeu. Amém, é esse o objetivo, judia de coração. Porque Shura mesmo fala que nós somos gentios, Paulo fala isso. Vós outrora eres gentios. Esse fato do Paulo de colocar isso quer dizer que essa natureza gentílica deixa de existir e nós passamos a ter uma referência judaica no coração. E aqui, para finalizar, mas a todos os que receberam, João capítulo 1, verso 12, mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a qual os creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Hashem. O corpo do Messias, existe a nação de Israel, que tem a sua papel, a sua função, e existe o corpo da comunidade de Yeshua, pela qual não é gentio, não é judia, mas ele tem uma referência judaica. E unidos nesse corpo, nós estamos a caminhar para que o nome de Hashem seja exaltado e conhecido sobre toda a face da terra. Desculpa pelo horário. Baruch Hashem, Shavuot Tov para todos. O pastor José há de nos abençoar, já que ele chegou. Que você possa sair daqui muito abençoado e ter esse entendimento. E que seja o nome do Senhor louvado. Amém?